Então, pessoalzinho do 9º ano, essa semana a gente vai fazer uma atividade um pouquinho diferente. Então, o que é essa atividade? Essa atividade é uma construção geométrica com triângulos retângulos. Somente com triângulos retângulos, tá? Então, lá no e-mail, eu dei as instruções, o passo a passo que é para vocês fazerem. E o primeiro passo que tá lá, eu dei 14 medidas de catetos diferentes. Então, vocês vão ter que construir 14 triângulos diferentes. Na verdade, eles estão construídos aqui, ó. Tá? Eu vou ensinar vocês a construir um triângulo retângulo e todos os outros vocês vão construir da mesma maneira, tá? Então, qual é o objetivo dessa atividade? Vocês vão construir 14 triângulos retângulos diferentes nas medidas que estão lá no computador, que estão lá no e-mail. Então, quais medidas eu passei? Eu passei as medidas dos 2 catetos. A hipotenusa, a gente vai só ligar o fim dos catetos, tá? Então, eu vou construir um aqui para vocês verem. São 14 diferentes, todos de medida diferente. E vocês vão pintar cada um deles de uma cor diferente. Só tem um detalhe. Vocês vão pintar de cores diferentes. Só que, por exemplo, vocês não vão... vocês vão ter que fazer mais de um triângulo desse tamanho aqui. Aí, vocês vão ter que pintar todos os triângulos iguais a esse com a mesma cor que vocês escolheram. Precisa ser vermelho esse triângulo? Não, cada um escolhe a sua cor. Mas todos os triângulos desse tamanho aqui, ó, dessa medida, vão ter que ser na cor que você escolheu, tá? Então, por exemplo, se eu fizer 4 triângulos desse tamanho, eu vou ter que pintar todos eles de vermelho. Se eu fizer 3 triângulos desse tamanho aqui, eu vou ter que pintar todos eles de amarelo. E assim por diante, tá? Esses aqui, esses triângulos aqui que estão nessa imagem, eles estão do tamanho certinho dos que eu passei para vocês. No e-mail, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Naquele exemplo, não estão nas mesmas medidas, tá? Eu peguei, aquela atividade é uma atividade que tinha triângulos de tamanhos diferentes dos que eu passei para vocês, ok? Então, é só para modelo. Não vai ficar igual ao de vocês, aquele exemplo do que eu mandei por e-mail, ok? Então, como que eu monto? O primeiro triângulo que estava pedindo para fazer lá, tá pedindo de catetos 4 e 5 centímetros. Então, como que eu construo esse triângulo? É simples, é muito simples, ó. Eu pego a régua. Eu vou pegar a régua. Vou fazer uma linha que meça 4 centímetros. Então, ó, do 0 até o 4. Essa linha aqui tem 4 centímetros. Então, um dos catetos eu já fiz, ok? Agora, eu vou fazer o outro cateto. A gente sabe que a união dos 2 catetos sempre tem um ângulo de 90 graus. Então, vocês vão pegar o transferidor, vão colocar o 0 no cantinho da linha que vocês acabaram de fazer, do segmento de reta, e vão colocar a linha do transferidor exatamente em cima da linha que vocês fizeram. O que eu tô querendo aqui? Eu tô querendo marcar o ângulo de 90 graus. Faz um tracinho pequenininho aqui no 90, só pra gente conseguir marcar 90 graus. E aí, o que eu faço?
pego a régua e ligo onde eu comecei a minha semi-reta com o tracinho que eu acabei de fazer. Agora, eu já sei que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Certo? Bom, então, eu já tenho esse cateto que mede 4 centímetros. E agora, eu já sei que o outro cateto tá nessa linha. E quanto mede o outro cateto? 5 centímetros. Então, eu vou pegar a régua e vou medir 5 centímetros aqui, ó. Dá esse tamanho aqui, ó. Então, eu já sei que o meu triângulo tem esse cateto de 5 centímetros e esse cateto de 4. Então, agora qual é o último passo que falta? Só falta ligar a hipotenusa, tá? Então, esse triângulo aqui é o que tem 4 centímetros e 5 centímetros de cateto. Quantos triângulos eu vou fazer desse? Vários. Ai, professor, eu quero pintar ele de rosa. Ok, você pinta ele de rosa e todos os iguais a ele também com o mesmo rosa, tá? Bom, aí eu vou pro próximo. Tem um outro triângulo lá. O segundo triângulo que tá pedindo pra fazer mede 6 e 7 centímetros de cateto. 6 e 7 centímetros. Vai ser a mesma coisa. Faz uma linha de 6, usa o transferidor, marca 90 graus, mede 7 na outra linha, liga a hipotenusa. Pinta esse triângulo de uma outra cor, que seja diferente dessa aqui. Depois que vocês fizerem todos os triângulos, todos eles, vocês vão recortar um por um, recorta tudo. Vocês precisam ter muitos triângulos. Por quê? Aí, vocês vão pegar uma folha de sulfite em branco, por exemplo, essa aqui, em branco, vão fazer uma margem de 1 centímetro aqui em volta, e vocês vão pegar todos esses triângulos recortados e vão colando um sobre o outro. A imagem final tem que ficar parecida com essa, tá? Então, por exemplo, ó, eu peguei, nessa construção, eu tenho 2 triângulos desse laranja, tenho 2 triângulos do verde, tenho 2 triângulos do rosa, todos eles são triângulos retângulos, mas em medidas diferentes das que eu passei para vocês. Mas a ideia é essa aqui. Pode ficar partes em branco da folha? Pode, mas não muito, tá? É para construir como se fosse um mosaico. Pode sobrepor um triângulo sobre o outro? Pode. Só não pode perder o formato do triângulo. Então, por exemplo, esse aqui. Ele sobrepôs o azul, mas eu tô vendo o triângulo azul aqui, ó. Eu consigo enxergar ele. Se eu colocasse, por exemplo, esse preto aqui, sobrepôs o verde e o vermelho sobre o preto, mas eu consigo enxergar o triângulo preto aqui. Eu consigo ver o formato dele. Se eu tivesse coberto todinho ele, por exemplo, tivesse colocado um triângulo assim, ó, e tivesse sobrado só isso aqui, ó, do triângulo, ó, ou seja, um triângulo quase que equilátero, tá mesmas medidas aqui, aí estaria errada a atividade, tá? Então, vocês podem sim sobrepor, mas não pode perder o formato do triângulo. Você tem que continuar enxergando o triângulo retângulo lá dentro da imagem. Tudo bem? Essa atividade, vocês vão colar. Cuidado, porque às vezes, por exemplo, nessa imagem aqui, esse triângulo aqui, ó, ele tinha uma ponta aqui, ó, não tinha? O que eu fiz com essa ponta? Eu cortei essa ponta e joguei fora, para que ela não ficasse em cima da margem, tá bom? Essa imagem aqui
ela foi feita e depois eu passei para o computador, só para imprimir. Porque ia ficar difícil mostrar aqui se não fosse assim. Mas quando eu fui colar essa imagem, eu cortei a pontinha que sobrava aqui para que não ficasse em cima da margem. Aqui na margem tem que acabar tudo. Não pode ter nada na margem, tá bom? Bom, deu para entender, pessoal? Façam direitinho essa tarefa de construções geométricas para a gente conseguir para os exercícios para a matéria do segundo bimestre, tendo dado encerramento nessa parte aqui, tá bom? Beijos, até a próxima aula.